Vamos à análise com Carmo Afonso e Filipe Luís, comentadores da RTP, e Eduardo Pereira Correia, politólogo. Boa noite aos três, obrigada por estarem connosco. Eduardo, começo por si. Vamos olhar para o orçamento do Estado. Vai haver eleições ou estamos apenas numa grande dramatização por parte dos dois principais intervenientes? Boa noite, acho que é exatamente isso. E não me parece que seja só por parte dos dois intervenientes, parece-me que é por parte de todos os partidos. Isto é, este governo é um governo minoritário, que está dependente daquilo que é a aprovação do orçamento por parte de todos os partidos e, por isso, há uma tentativa de dramatizar esta questão, mas, sobretudo, fazer entender que este governo está preso por um fio. Isto é, nós sabemos que este orçamento, em princípio, terá já sido negociado e que será aprovado por aquilo que será o Partido Socialista, mas há a ideia, ou deve ser transmitida a ideia, de que este governo está totalmente dependente dos partidos para conseguir a sua aprovação, para, no primeiro momento que for interessante a algum dos partidos, conseguir levar o país para eleições. Para já, obviamente, há uma dramatização, e esta dramatização tem sido exagerada tanto pelos partidos à esquerda como pelos partidos à direita. Aliás, esse era algo que nós vemos, é que o governo, neste momento, está completamente sozinho na negociação. Não tem apoio nem do Chega, nem da Iniciativa Liberal, nem de nenhum partido à esquerda. E isso faz com que tenha que manter este suspense até ao fim, não dar nenhuma aceitação ou não dar nenhum momento que possa parecer que vai ter esse orçamento aprovado, para deixar para o último momento aquilo que é a negociação com os restantes partidos. Filipe, o Governo que ainda não divulgou todos os dados que o Partido Socialista pretende, porquê é que também atrasa a divulgação Sim, desses dados? o Governo não tem mostrado interesse nenhum em negociar, ou pelo menos em negociar muito cedo. A oposição, de facto, ou uma oposição responsável, pelo menos, que queira propor ideias, não é? Para o orçamento, tem que ter uma base sobre a margem orçamental, o tal saldo orçamental, que é o que falta e que já foi pedido numa carta de Pedro Nuno Santos enviada a Luís Montenegro antes do verão. E não houve resposta. Tanto quanto apurámos, a minha revista fez esta semana uma peça sobre o assunto e apurámos que, de facto, houve essa carta e não houve resposta até agora. E isto, enfim, para quem está tão disposto ao diálogo, é um bocadinho estranho. Há aqui, de facto, um esticar de corda, de parte a parte, evidentemente. Há muito bluff também envolvido, mas há aqui alguns pontos concretos que, de facto, vão, mais tarde ou mais cedo, ser postos em cima da mesa. O PS definiu duas linhas vermelhas relativamente à questão fiscal sobre o IRC e o IRS jovem. No IRC, os partidos podem eventualmente encontrar-se a meio caminho, ou pode haver algum entendimento. No IRS jovem é, de facto, uma medida muito polémica que o PS não vai aceitar. Enfim, o Governo diz que isto desvirtuaria não ir para a frente com estas medidas, que já foram dadas, desvirtuaria o seu programa. Mas eu já ouvi também, julgo que ontem, o Ministro Solitão Amar dizer que havia abertura para negociar. Agora já há abertura para negociar nessas duas propostas. Nas duas linhas vermelhas. Nessas duas linhas vermelhas. Bom, portanto, aqui esconde em jogo um ao outro. Acho que o Governo está a esconder mais. O Governo está convencido... Mas com que intuito? É que o Governo está convencido que a oposição tem medo de eleições. Porque quem provocar a crise política o Governo está convencido que quem a provocar vai ser penalizado. E está a imitar um bocadinho a tática que António Costa utilizou em 2021, quando teve uma narrativa de que estava a negociar e a fazer tudo para que aquele orçamento fosse aprovado, e os partidos, nomeadamente os partidos à esquerda, que tinham sido os ex-parceiros do Governo Socialista, diziam que era uma encenação e que, na verdade, o PS não estava interessado em ceder em nada porque estava interessado em eleições. Não sei se é esta a tática que o Montenegro está a utilizar, tentando imitar para depois conseguir algum ganho, como António Costa conseguiu, mas a situação é bastante diferente, porque na altura, para o eleitorado,
aqueles partidos à esquerda tinham sido os parceiros do PS. E era incompreensível como é que não continuavam a ser. E como é que não continuavam a apoiar um governo que tinha para eles tido um desempenho razoável e isso provocar uma crise política, correndo o risco de direita ir para o poder. E os eleitores à esquerda não compreenderam isso e penalizaram fortemente os partidos à esquerda, dando a maioria absoluta ao PS, para além do medo do Chega, etc. Nada disso acontece agora. Portanto, nada disso acontece agora porque o PS, por razões óbvias, não é propriamente um parceiro do PSD, não é? E, portanto, este jogo de Luís Montenegro é bastante arriscado. Até porque no final, pode não ser a oposição a provocar a crise política. Imaginemos que que a oposição se une, porque o governo está em minoria, e isso já aconteceu noutras propostas, para, na discussão da especialidade, subverter um bocado o que for o documento do governo, não é? Aprovam, deixam passar na generalidade e depois na especialidade os partidos da oposição unem-se, nomeadamente isto tem que meter PS e Chega, mas já aconteceu antes, para introduzir algumas medidas que serão inaceitáveis para Montenegro. Será que Montenegro vai continuar a governar nessas condições ou vai dizer assim não quero e antes quero ir para eleições? Então, nessa altura, é ele a provocar a crise política. E, portanto, este é um jogo de alto risco. Acho que está bastante interessante. É bastante imprevisível. Não sei se vamos ter eleições, se não vamos. Dá vontade de perguntar quem quer eleições, ponha o dedo no ar. Já vários puseram o dedo no ar, mas praticamente todos dizem que não têm medo de ir a eleições todos agora, dizem que não têm medo e todos têm. E todos terão alguma coisa a perder. Não se sabe bem quem é que vai ganhar. Só para terminar, quem é que fica com a bola na mão nessa altura? Num caso de chumbo do orçamento, é o Presidente Marcelo, que novamente vai ficar ele o decisor. E o Presidente Marcelo não quer fazer outra dissolução e está a preparar a opinião pública para isso, porque não se cansa de dizer que os portugueses não querem uma crise política. E o que os portugueses querem é estabilidade, querem que o governo continue. Mas também rejeita os duodécimos e até o retificativo de que Pedro Nuno Santos falou. Pode haver um retificativo, o governo pode governar com o duodécimo. Se o orçamento for chumbado, não é preciso haver dissolução e o Marcelo é a última coisa que quer fazer, mesmo que o orçamento seja chumbado. É isso que já deu a entender. Qual é o argumento que Marcelo tem para mudar de opinião? Porque ele, vamos lá ver, em 2021 foi completamente ao contrário. Ele disse, não. O Presidente disse, se o orçamento não for aprovado, eu convoco eleições. E avisou os partidos antes. Agora não está a dizer nada disso. Como é que ele vai justificar a sua mudança de opinião? Com as sondagens. Quer dizer, todos os estudos, o Rui Rocha, ouvimos há bocado fazer que mais vale uma clarificação. Não há clarificação nenhuma. Todos os estudos dão resultados muito semelhantes aos que tivemos em março. Até pode ser ao contrário, com o PS a ganhar a pele. Mas o empate técnico é mesmo. Continua o empate técnico e, portanto, o Presidente como tem... indica uma sondagem de hoje. Pois, todas estão a indicar isso. E, ao mesmo tempo, as sondagens também indicam que os portugueses, independentemente de quem votem, não desejam eleições. Antes querem que o Governo continue. E, portanto, o Presidente está escudado nestes argumentos para resistir a dissolver a Assembleia. Portanto, nem sequer é líquido que mesmo que o orçamento chumbe, que haja eleições. A não ser que Montenegro queira provocar, mas aí mostrou o jogo todo. Afinal, sempre desejou eleições. Carmo Afonso, mas nesta situação é Pedro Nuno Santos quem está mais entre a espada e a parede, ou não? Não diria. Eu acho que há aqui um jogo bastante equilibrado e em que há algumas coisas que são claras. Por exemplo, nem Luís Montenegro, nem Pedro Nuno Santos querem passar uma ideia de intransigência. Porque, e aliás o Filipe de alguma maneira disse isso, porque quem passar essa ideia de intransigência vai ser altamente penalizado naquilo que se passar a seguir. O que se vai passar a seguir nós ainda não sabemos. Foi Marcelo Rebelo de Sousa que criou esta, vou-lhe chamar doutrina, mas até é mais jurisprudência, usando uma analogia jurídica, que criou esta doutrina de não há aprovação do Orçamento de Estado, então vamos para eleições. Mas nada nos diz que agora seja a mesma receita e seja isso que se vai passar. Mas, em princípio,
será, e os partidos devem estar preparados para isso. E o que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro não podem de todo fazer é passar uma ideia de inflexibilidade e de que não estão a contribuir para a discussão e que não estão, no fundo, aptos e disponíveis para ceder e para negociar e para chegar a um consenso. E isso, estão em pé de eu acho igualdade que- nesse ponto. eu acho que hoje ficou um bocadinho mais à vista da parte de Pedro Nuno Santos e nas declarações dele no dia de hoje que ele quer negociar. Ou seja, Pedro Nuno passou de um discurso onde dizia que existem 2 pontos essenciais, descida de IRC e IRS jovem, e agora tem uma perspectiva menos de há 2 pontos essenciais. Não, até são mais. Mas é claro que nós queremos discutir e é claro que nós queremos negociar e é claro que o PS quer participar numa solução. Foi a primeira vez que o disse desta maneira, aliás, em grande contraste, se recordarem com um discurso célebre que fez há uns meses atrás, em que praticamente disse que não inviabilizaria um governo da AD. Luís Montenegro, que tem estado em campanha, atenção, Luís Montenegro tem estado em campanha, Luís Montenegro dá um bocadinho a entender que sim, quer ir a eleições. Aliás, reparei que alguns comentadores até têm essa opinião, que Luís Montenegro quer de facto ir a eleições. Não é a minha. Eu acho que, ainda que tenha existido um momento em que Luís Montenegro teve essa estratégia, acho que esse momento passou. Acho que os casos TAP e os problemas com a saúde o fragilizaram bastante. Acho que esta sondagem de hoje, claro que ainda não tem impacto, mas é um indicador, ou seja, continuamos no Resvés Campo de Ourique, desta vez com alguma vantagem para o Partido Socialista, e isto significa que Luís Montenegro não tem boas razões para estar confiante a ir a eleições e significa que Luís Montenegro vai tomar aqui alguma humildade, que é uma coisa que ainda não fez, que é uma coisa que ele tem estado um bocadinho a exercer o seu cargo e a posicionar-se relativamente ao Orçamento de Estado como se tivesse uma maioria bastante superior àquela que efetivamente tem. Vê alguma arrogância na postura do primeiro-ministro? Eu acho que houve, sim. E o Eduardo? Acho que houve arrogância e acho que houve este ambiente permanente de campanha. Ou seja, até de deixar confundir uma coisa que agora acontece muito no PSD, não é só a nível do governo, mas também muito a nível da Câmara Municipal de Lisboa, que há uma grande confusão entre fazer política e fazer comunicação. E então estão sempre na comunicação. Acho que agora não. Acho que o Luís Montenegro vai descer à terra e vai negociar de facto e vai apresentar a informação que ainda não apresentou e vai ceder eventualmente mesmo nos pontos que ele achava os mais definidores do seu Orçamento de Estado. Eduardo, também vê arrogância por parte do primeiro-ministro? Não consigo ver. Eu concordo com o que o Filipe Luís disse relativamente a nenhum destes partidos neste momento querer ir a eleições. Isto é um suicídio político. Qualquer partido, seja o PS, seja o PSD, quer ir a eleições agora. Nós temos que nos lembrar que as eleições legislativas foram ganhas por 50 mil votos e as europeias foram perdidas por Montenegro por 38 mil. Portanto, estamos a falar de números muito próximos. Hoje, se houvesse hoje eleições, o mais certo é que teríamos ou o PS ou o PSD a ganhar exatamente com uma diferença mínima. Isto é, com um governo minoritário. Não quer dizer que o PS não tivesse capacidade de formar um governo maioritário, que é outra questão. Mas aquilo que nós temos é ainda uma dependência muito grande por parte de acordos. Ora, neste sentido, o panorama eleitoral deve fazer com que pareça constantemente que este governo, ou que demonstre que este governo é um governo minoritário, que está dependente da ajuda dos seus partidos, sobretudo porque há aquela velha questão que é ao Chega não, e portanto está constantemente dependente do PS e não pode contar com aquilo que seria uma maioria de direita, que existe,
mas que não pode contar com essa maioria de direita, e, portanto, o panorama eleitoral está muito tremido. Terá que se esperar para algum dos partidos querer ir a eleições. Obviamente que quem ganha quando existe um governo minoritário é o Presidente da República. Isto é, o Presidente da República, neste momento, aliás, nós vemos, ainda hoje fez observações por causa da Feira do Livro em Belém, fala sobre tudo e sobre nada deste país. Consegue falar sobre o cargo que deve ser a próxima... Não desvendo o tema seguinte. Não, mas consegue falar sobre o cargo da próxima Procuradora-Geral da República, sobre o Plano Nacional de Leitura, fala sobre tudo e mais alguma coisa neste momento. O Presidente da República consegue ser um verdadeiro... exatamente, é verdade, consegue ser um verdadeiro assessor do governo e consegue mais do que isso. Consegue ser aquele que dá a última palavra. E, portanto, hoje já dizia, o Presidente da República é responsável por isto e por aquilo, portanto, ganha corresponsabilidade em tudo. Uma coisa que eu estou em desacordo com a Carmo, que é, eu acho que efetivamente nós tivemos um período de campanha, mas isto deve-se a dois factos, pela positiva e pela negativa. A primeira, pelo facto do governo estar em funções há 4 meses e, portanto, os primeiros meses foram de fogo logo, principalmente por parte do Chega e agora, nos últimos meses, por parte do PS, mas também pela positiva, o mesmo facto, que é, nós temos que lembrar que este governo só tem 4 meses. Aquilo que nós estamos a exigir a este governo é muito mais do que se exige a qualquer governo a 4 meses. Aliás, eu recordo uma célebre frase que o professor Cavaco Silva dizia aos seus secretários de Estado, que dizia: nos primeiros 6 meses podem meter as culpas no governo anterior, a partir daí têm que começar a trabalhar. Este governo não teve tempo para isso. Este governo teve que começar a apresentar, e isso demonstrou, na minha opinião, alguma inovação, ou pelo menos alguma contrariedade. Então não vê semelhanças a António Costa. Exatamente. Alguma contrariedade com aquilo que era a crítica que existia a António Costa, que era decidir, fazer. E por isso é que começou a tomar aquelas decisões imediatas de alterar, de começar a corrigir. Na minha opinião, fez um erro, sobretudo na saúde, com a ideia do plano para os 100 dias na saúde e com metas quase impossíveis de cumprir. Mas também não nos podemos esquecer de um facto. Nós tivemos, e isso para tirar qualquer ideia que não seja só do Sr. Presidente da República, em querer ir para eleições, nós tivemos no último ano 5 atos eleitorais. Nós tivemos eleições na Madeira, depois a seguir tivemos eleições legislativas, tivemos 2 eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira e dos Açores e ainda tivemos europeias. Portanto, se há coisa que o país não precisa nos próximos tempos é de ir já para eleições. Terá que preparar-se para aquilo que são as eleições autárquicas, percorrem o país todo de eleições, e depois as presidenciais. Porventura, ali pelo meio, se não conseguir haver um acordo parlamentar, poderemos ter eleições legislativas. Agora, ninguém quererá esse tipo de eleições, pelo menos antes de eleições autárquicas, que assim será a grande sondagem aos partidos. Porque senão vamos ter exatamente o mesmo suicídio político e o mesmo panorama eleitoral. Hoje há eleições, mas no PSD, com Luís Montenegro como único candidato. Filipe Luís, Luís Montenegro, que vai a esta eleição sem oponente, sendo primeiro-ministro, com cerca de 5 meses no governo. É apenas um pró-forma ou dá alguma força, há algo a cumprir? Nós ainda não temos resultados, não é? Não, ainda não. É um suspense incrível, porque Luís Montenegro concorre contra Luís Montenegro. Eu acho que o Luís Montenegro vai ganhar, mas o Luís Montenegro é capaz de dar luta. Bom, um bocadinho mais a sério. Isto é claro, pronto, é estatutário, Claro. Tem que haver as eleições internas no PSD, a seguir à Congresso, daqui a 15 dias. Qual é o interesse? Aqui o interesse é ver um bocadinho a moção até de Luís Montenegro, que é aí que há algum interesse, que é algumas metas, e a meta de ganhar as autárquicas, que é uma meta bastante difícil. Há muitos, digamos, dinossauros, digamos assim, como se costuma dizer, autarcas do PSD que estão no seu último mandato. Portanto, enfim, é um desafio ambicioso. É interessante ver então como é que se está... Mas é importante, sobretudo tendo em conta que se trata de um governo minoritário. Sim, não é? sim. Eleições pelo meio, tal como for. Nas europeias foi muito em cima. As autárquicas já vamos ter... Eu, por acaso, eu acho que as autárquicas não têm muito a ver com
com a política nacional, porque há dinâmicas locais muito importantes. Mas tem sempre essa leitura. E nós vamos ter nas autárquicas já... E demissões aconteceram depois de autárquicas, são na só verdade, não é? Como? E demissões aconteceram depois de autárquicas. Exato, com leituras nacionais, com leituras nacionais. E talvez justificadas. Estamos a lembrar, estás a referir tanto a António Guterres em 2001 e, de facto, houve ali uma sapatada demasiado grande para serem apenas as dinâmicas locais. Houve realmente o cartão vermelho à governação socialista de António Guterres nessa altura. Perdeu todas as câmaras principais, etc. E, portanto, não foi normal. Agora, as dinâmicas locais acho que não têm muito a ver, mas tem essa leitura. E como são só daqui a um ano, já vamos ter... O eleitorado vai fazer um balanço do governo. Portanto, é importante. Depois, tem aqui uma coisa interessante, que é que traça o perfil do que deverá ser o candidato apoiado pelo PSD a Belém, a Presidente da República, em 2026. Isso fez-me logo lembrar quando Passos Coelho definiu o seu candidato e que falou do catavento político e que Marcelo Rebelo de Sousa, na altura comentador, acusou o toque, não é? Picou-se. Até disse que já nem pensar nisso, já não seria candidato, mas depois Cristo desceu à terra e ele foi candidato e Passos Coelho não teve outro remédio senão apoiá-lo. Portanto, isso vale o que vale quando se define a esta distância o perfil de um candidato. Mas é interessante porque Luís Montenegro diz que preferencialmente terá que ser um militante do PSD, portanto não é uma figura Foi para independente. descartar o almirante Gouveia e Mel. E se calhar Paulo Portas. Não, sim, Paulo Portas, mas se Paulo claro. Portas aderir ao PSD, começa a cumprir os critérios. Certo? Não sei. Estou a brincar. Já sabes alguma coisa não, que seria? Estou a brincar. O almirante não, porque o militar, em princípio, não adere a partidos, a não ser que passe à reserva. Mas e descartou, de facto, essas duas figuras. E tem que ser um candidato abrangente que consiga captar simpatias ao centro e até à centro-esquerda. Isso, por acaso, não exclui também Passos Coelho? Pergunto eu. Portanto, é muito interessante ver como é que isso se vai desenvolver. A parte interessante é, de facto, essa moção e do candidato único Luís Montenegro. Vamos ver, ver nos discursos até do Congresso se terá algum desenvolvimento. Carmo, que balanço é que podemos fazer? Porque já são muitos anos à frente do PSD, chegou até quase a não ser candidato a primeiro-ministro, mas na verdade foi e acabou por ganhar umas legislativas que muitos não consideravam sequer possível. Sim, mas não foi uma vitória, vamos lá ver, de encher o olho. Não foi uma vitória de encher o olho. Não foi. Não podemos dar esse mérito. Luís Montenegro tem mérito. Teve obviamente o mérito de ganhar e tem mérito. E acho que tomou algumas boas decisões enquanto Primeiro-Ministro. Eu recordo um momento em que porque ele inicialmente estava sempre a vitimizar-se porque não o deixavam governar e porque as propostas não passavam e porque estavam, no fundo, a inviabilizar o exercício da governação na Assembleia da República e, muito rapidamente, ele passou para mudou o disco para tenho boas propostas e tenho boas medidas e foi negociar com as classes profissionais e foi, vamos lá ver, veio com largou a vitimização e veio com uma conversa positiva. Eu acho que isso foi bastante inteligente da parte de Luís Montenegro. Acho que, vamos lá ver, aliás, o que ele tem contra ele e que permite que nós avaliemos e até negativamente estes primeiros meses de governação foi o próprio Luís Montenegro que criou. Ou seja, aquilo que o Eduardo estava a dizer e até citou o saudoso Cavaco Silva, reparei, que os 6 primeiros meses não contam porque ainda é o anterior governo, mas nós estamos a falar aqui de um Luís Montenegro que aparece e lança prazos. A área da saúde é um bom exemplo. Portanto, foi ele próprio que criou prazos, fixou prazos, estabeleceu-os para ele mesmo. E por isso foi ele que deixou de, por sua autorrecriação, de estar protegido por esta
premissa que o Eduardo disse. Eu vou recordar que nas medidas, no pacote ou no plano de saúde, existiam 3 tipos de medidas e umas eram para ali um prazo até final de agosto, creio, depois outras seriam até final do ano e depois outras, sim, um bocadinho mais, mas continuavam a ser prioritárias. E o que nós temos é que de um conjunto de dezenas de medidas, uma foi verdadeiramente executada, que era aquela linha de atendimento para grávidas, e depois há ali uma ou outra que estão em execução, mas quer dizer, não tem expressão. Portanto, Luís Montenegro, nesse aspecto, criou uma armadilha para ele mesmo, apresentou... Lá está, o fazer política e fazer comunicação é tudo muito... Confunde-se em Luís Montenegro e apresentou ali uma série de coisas que, de facto, não são possíveis. E, nesse sentido, vamos lá ver, teve agora um azar recente, acho que este caso TAP vem mancha. É uma fragilidade e Pinto Luz também é uma fragilidade para Luís Montenegro. Enorme. Enorme. Isto é uma fragilidade, ou seja, quem se dedicar um bocadinho a ir ler a informação que está disponível, nem digo ler dossiês, mas a informação que está disponível, quem for ler um bocadinho de jornais, percebe que está aqui um problema, há aqui uma fragilidade enorme, enorme deste governo e que não beneficia Luís Montenegro e que põe parte de um país que já tem uma grande resistência a este governo AD, põe, de facto, mais aceso. Por isso, Luís Montenegro, médio e diria que nos últimos tempos, nos últimos 10 dias, certamente, a afundar. Vou pedir uma avaliação também ao Eduardo, já que a Carme inaugurou. Eu acho aqui uma coisa muito interessante que nós devíamos olhar com algum cuidado, que é o seguinte. Nós não podemos exigir a Luís Montenegro exatamente o mesmo que exigimos a António Costa no princípio dos seus mandatos. Porquê? Se nós olharmos, Luís Montenegro teve que conseguir ganhar umas eleições com os 2 partidos mais à direita, isto é, com novos partidos à direita, sobretudo o Chega e a Iniciativa Liberal, a ficarem com 20 e tal % do eleitorado. Portanto, aquilo que nós vamos ter no futuro são dificuldades, ou isto é, uma maior dificuldade em conseguir ter uma maioria, seja por parte do Partido Socialista, seja por parte do PSD. Ainda assim, é mais fácil nós termos uma maioria... Bom, à esquerda, infelizmente... É isso que eu ia dizer. Para à esquerda, para ainda muitos, assim... felizmente para outros, os partidos mais à esquerda não estão a conseguir... É verdade, à esquerda ainda é mais fácil... fazer essa erosão. Porque nós temos o PCP a diminuir bastante aquilo que é o seu número de votos, o LIVRE também acaba por não ter uma grande expressão, e o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda também a reduzir. E, portanto, ainda assim, o PS consegue ter um maior espaço. O PSD tem um espaço menor, na medida em que esse espaço está a ser cada vez mais ocupado pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. E, nesse sentido, eu acho verdadeiramente de destaque Luís Montenegro ter conseguido ganhar as eleições, ou conseguir que o PSD ganhasse essas eleições, sobretudo quando existem novos partidos que ocupam esse espaço. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, nós vemos a direita mais polarizada e essa direita polarizada não funciona agregada de uma forma conjunta que pudesse ajudar o governo. E isso é uma inovação, porque quando se esperava que pudesse haver algum apoio por parte do Chega, nem que fosse na aprovação do Presidente da Assembleia da República... do Chega ou não é não de Luís Montenegro. Claro, mas repare-se, eu também não sei para que é que serve ter 20% do eleitorado quando não se consegue nada. É para aprovar comissões de inquérito no Parlamento? Se é só para isso, não vale a pena. Se foi para isso que André Ventura quis 20% do eleitorado e quis uma quantidade de 50 deputados, se é só para conseguir comissões de inquérito, não vai servir de nada. Isto é, se existir alguma vontade de criar políticas públicas novas, de ter poder e de ter algum efeito junto do governo, terá que negociar. Não, mais cedo ou mais tarde, sob pena, e eu acho que isso foi um sinal que o eleitorado deu, sob pena de perder rapidamente tudo aquilo. Aliás, perdeu nas eleições europeias imediatamente. Porquê? Porque demonstrou que não existia vontade nenhuma de negociar. E é sempre este medo que tem que existir a todos os partidos. E nós falávamos disso, que é, todos os partidos têm que demonstrar que têm a ideia de, pelo menos, negociar. E têm que o fazer. Não me parece que Pedro Nuno Santos
queira que este orçamento não seja aprovado. Portanto, aqui o Luís Montenegro só tem que fazer o seguinte, que é negociar ao último momento, ou seja, no último minuto. Porque quanto mais cedo negociar, mais caro lhe vai sair. Portanto, a ideia é sempre negociar ao último minuto. Mas só uma coisinha muito rápida. Mas Pedro Nuno Santos, eu concordo com o que disseste, mas ao mesmo tempo, Pedro Nuno Santos tem que ter alguma causa ganha. Ou seja, Claro. Claro, Para o eleitorado do PS. Para o eleitorado do PS, claro que sim. Ou Claro seja, ele tem que ter alguma coisa para mostrar. Claro que sim. Luís Montenegro não se pode dar ao luxo de arriscar a que o Pedro Nuno Santos perca a face completamente. Não. Se perder a face completamente, não vai obter nada. Não vai acontecer. Portanto, a Peço-vos negociação aos ou três. tem tradução, ou há um ganho de causa para Pedro Nuno Santos, ou não vai Será acontecer. muito difícil. Continuem connosco, vamos também falar das declarações de hoje de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente lembra que a palavra final sobre o novo Procurador-Geral da República é dele. Marcelo Rebelo de Sousa vai começar a discutir com o Primeiro-Ministro já na próxima semana o nome do sucessor ou da sucessora de Lucília Gago e admite uma escolha partilhada com os partidos. Recusa fazer avaliações sobre o mandato da Procuradora-Geral da República que há 6 anos nomeou, mas faz questão de mostrar que está empenhado na escolha do sucessor. Para Marcelo Rebelo de Sousa não há tempo a perder. Confirma que na próxima semana vai falar com o Primeiro-Ministro para discutir quem vai para o lugar de Lucília Gago. E avisa Luís Montenegro que não assina a decisão de Cruz. Vai aceitar o nome que o Governo lhe propuser ou quer ter uma palavra final na decisão que for feita? Isso final tenho sempre, porque sem a assinatura do Presidente não há Procurador ou Procuradora. Portanto, se o Presidente tem de ser responsável pela nomeação, quer dizer que tem a palavra final. Eu já sei qual é o perfil que eu preferiria. Não vai revelar? Não vou dizer, só faltaria eu estar a comunicar ao Primeiro-Ministro, através da televisão, o que é que pensou a matéria. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que cabe ao Primeiro-Ministro avançar com a proposta que pode incluir um ou mais nomes e ao Presidente a nomeação. O consenso entre as duas figuras de Estado é obrigatório, mas Marcelo deixa em aberto que desta vez a escolha possa ser mais abrangente. O Sr. Primeiro-Ministro é que decidirá se a proposta é partilhada com outros partidos ou não, ou se é a solução final que é partilhada, ou se é apenas um perfil que é falado com outros partidos, ou se, como aconteceu no passado, de uma maneira geral, é uma escolha do Governo, que depois é apresentado ao Presidente. Nuns casos o Presidente aceitou, noutros casos não aceitou. Luís Montenegro recusa comentar se vai ou não falar com outros partidos sobre esta matéria, mas revela que o diálogo entre Belém e São Bento sobre o sucessor de Lucília Gago já começou. Nós temos tido uma relação do ponto de vista institucional e pessoal absolutamente impecável e falamos de todos os assuntos que interessam ao país, incluindo esse que naturalmente implica um diálogo, que já começou de resto, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, porque, como sabem, o Governo tem a capacidade de propor, mas o Sr. Presidente da República tem a capacidade de nomear. Portanto, será sempre numa relação de concertação. Pedro Nuno Santos reconhece que não tem de fazer parte da escolha. É muito importante que o próximo ou a próxima Procuradora-Geral da República tenha capacidade de liderança e capacidade de comunicação. Entre outras, estas duas qualidades são muito importantes e eu sei que são duas qualidades também que a Sra. Ministra da Justiça entende serem necessárias no perfil do Procurador ou da Procuradora e sobre essa matéria acho que existe sintonia. Quanto ao nome, nós não somos parte. A Procuradora-Geral da República despede-se do cargo a 11 de outubro, mas antes, já na próxima semana, Lucília Gago vai à Assembleia da República prestar contas aos partidos. Carmo Afonso, Marcelo Rebelo de Sousa quer ter uma palavra a dizer sobre o novo Procurador ou nova Procuradora. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que se nota em Marcelo Rebelo de Sousa alguma impaciência e alguma... Não digo irritação, vamos ficar com impaciência, mas ele quer ter uma palavra a dizer e quer ter muito mais palavras a dizer e queria estar mais no olho do furacão e Luís Montenegro, ironicamente, eu digo ironicamente porque é do seu partido, porque são do mesmo partido, não lhe dá
ou não aparenta dar-lhe essa oportunidade ou essa confiança. Por isso, estamos aqui numa situação em que existe, de facto, alguma tensão entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Haverá mais do que houve nas alturas mais tensas com António Costa? Eu acho que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa tinham um património em comum, que era o gosto de julgar e fazer política de determinada maneira. E dentro dos conflitos, que nós soubemos que existiram, e dentro dos problemas, existia também ali uma dança com o seu próprio ritmo e existia entendimento. Como, aliás, no momento mais final, ambos admitiram, e creio que António Costa o terá feito com sinceridade, não foi certamente para agradar Marcelo Rebelo de Sousa. Eles conseguiram ter ali um entendimento. E talvez com Luís Montenegro não seja o caso, não me parece que seja o caso. Acho que há uma tensão, acho que aquilo que ouvimos nesta peça, Luís Montenegro dizer que sim, que temos um bom entendimento e que falamos de tudo e que conversamos, não é... Não é exatamente aquilo que se passa. Não é exatamente aquilo que se Mas passa, porquê, ou pelo Eduardo? menos não é o que Marcelo Rebelo de Sousa gostaria que se passasse. Mas porquê? António Costa precisava mais de Marcelo Rebelo de Sousa do que Luís Montenegro precisa de Marcelo Rebelo de Sousa? É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É pelo facto de existir um governo minoritário que o Presidente da República consegue ganhar algum lugar de destaque. E o problema é que esse lugar de destaque não está a ser dado ao Presidente da República. Aliás, o Presidente da República lembrou-nos logo nas suas primeiras declarações, quando este governo tomou posse, que este é um Primeiro-Ministro imprevisível. E é exatamente isso que assusta o Presidente da República. É o facto do Primeiro-Ministro não lhe dar total conhecimento e atempado de algumas decisões que toma. Eu não defendo como a Carmo que existe alguma tensão. O que acredito é que já existia uma máquina muito bem oleada entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro António Costa. Era uma máquina que era dependente de ambos. Porquê? Porque António Costa estava dependente do Presidente da República, mesmo tendo uma maioria, e o Presidente da República, que tinha menos destaque, precisava de algum apoio do Primeiro-Ministro. Eu acho que o Presidente da República conseguiu demonstrar alguma isenção durante esse mandato, aliás, os 2 mandatos de António Costa. Neste momento estão todos a aprender a dançar esta nova dança. São só 5 meses ainda, não é? Exato, 4 meses. Exato. 4 meses ainda. E, Já portanto, agora. é uma dança ainda muito nova. E eu penso que se há algo que o Luís Montenegro sabe, é que Marcelo Rebelo de Sousa não lhe vai facilitar a vida. Isto é, não por serem ambos do mesmo partido, que isso não representa nada. E há algo que eu acho que o Presidente da República quer efetivamente, que é alguma estabilidade política. Isto é, a defesa da estabilidade política, pelo menos do país, não avançar novamente para eleições. Isso eu acredito que o Presidente da República queira verdadeiramente, neste momento, como quis anteriormente. Aliás, pela defesa do PRR, pela defesa das contas públicas, de uma economia saudável, etc. Todos esses motivos que o deu. Agora, o que me parece também é que o Primeiro-Ministro sabe muito bem e conhece muito bem o Presidente da República que temos. E há alguém que tem a capacidade de fazer um jogo que muitas vezes quer ocupar o lugar de Primeiro-Ministro. E isso Luís Montenegro não vai deixar de certeza. Filipe, O Presidente e a da República escolha- faça. Há aqui uma coisa que também que não é irrelevante, é que é muito raro e é muito uma característica que António Costa tem, que é um talento, um jeito para as relações humanas políticas e de conciliar o inconciliável e de conseguir trazer o melhor de cada relação. O António Costa começou a ensaiar isto na Câmara Municipal de Lisboa com Manuel Salgado Sim, era um político experiente nessa e José Sá Fernandes. Fez isso muito bem, mas mesmo muito bem na geringonça, até querer. E conseguiu fazer isso com Marcelo Rebelo de Sousa. Há aqui um talento que não pode ser retirado desta As equação que estamos a características falar. pessoais. Sim. Filipe, e esta questão do novo PGR poderá ser um foco de tensão entre os dois ou um foco de tensão mais para o Primeiro-Ministro? As declarações do Presidente da República sobre isto indicam-nos para já uma coisa. Que indicam-nos que, se fosse com António Costa, mesmo informalmente, eles já teriam discutido o assunto várias vezes. Sim.
E estas declarações ligeiramente crispadas, eu a seguir explico onde é que encontro a crispação, indicam que Marcelo está frustrado porque o Luís Montenegro ainda não lhe deu qualquer satisfação sobre o próximo Procurador-Geral da República. E eu aqui, das várias respostas que Marcelo deu, eu destacaria uma. Porque quando ele diz que sim, tenho a última palavra, porque é com a minha assinatura que é nomeado, é um facto. E depois perguntaram, mas então não vai assinar de cruz? Claro que não, uma coisa destas ninguém assinaria de cruz. Claro que isso o que é que querem que responda? Eu sou capaz de assinar de cruz. Claro que não. Não é isso. O que ele diz é que eu tenho a ideia de um perfil. Eu tenho um perfil. Não vou dizer qual é, mas eu tenho uma ideia de qual é o melhor perfil para o próximo PGR. Está a condicionar completamente. E esta é um aviso a Luís Montenegro. Desculpe, mas ele também diz outra coisa. Ele diz, a determinada altura, que já houve casos em que o Primeiro-Ministro apresentou nomes e que não foram aceitos pelo Presidente da República. E que não foram aceitos, o que é outro aviso. Eu também ia dizer isso, que é o aviso seguinte. E, portanto, aí é que eu encontro a crispação. Ele não diz nada, mas eu sei, eu tenho uma preferência. E depois, atenção, cuidado, que eu posso recusar o nome que ele me indicar. É isto que ele diz. Pronto, ele diz, isto é isto. Há uma atenção. E, portanto isso é óbvio que a relação não é a mesma, porque também... Mas aí não é apenas as características pessoais. Marcelo Rebelo de Sousa conhecia António Costa há 40 anos. Foi aluno dele. Conheceu muito bem a política e pessoalmente. E vice-versa. Luís Montenegro é um bocadinho a revista. A revista não sei o que digo. Acredito no entender de Marcelo Rebelo de Sousa é um pouco a revista. É o rural, não é? Todos nos recordamos um bocadinho dessa terminologia que ele próprio utilizou. E, portanto, não pertence muito bem. Quer dizer, ele fica um pouco inquieto por não o conhecer bem. E depois, Montenegro também não se dá a conhecer. Mas atenção, e isto porquê? Repara, nem sempre o facto de Presidente e Primeiro-Ministro serem do mesmo partido facilita a relação, antes pelo contrário. Porque o Luís Montenegro precisa do seu espaço de afirmação. Ele é que tem o poder executivo. E Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma figura mais velha, um consagrado, um senador, mais do que um senador, está no ativo, é um Presidente da República, e é do seu partido, qualquer concessão nesse aspecto faria de Marcelo a figura tutelar. Seria quem manda. E isso Luís Montenegro não aceita. E é por isso também. Ele tem que ser, e é compreensível que tenha que ter o seu espaço de atuação. Nós lembramos-nos de outros exemplos. Por exemplo, Mário Soares e Guterres, e Sampaio e Guterres também. Um era presidente, eram do mesmo partido. O problema não foi sequer quando Mário Soares esteve em Belém e Guterres, em primeiro-ministro, foi antes. Foi quando Mário Soares estava em Belém e Guterres ainda era líder da oposição. E a comparação era sempre com Soares. E quem é que estava a liderar a oposição? Era Mário Soares, a partir de Belém. E Guterres ninguém lhe ligava nenhuma. E Guterres teve um caminho de pedras para conseguir afirmar a sua liderança. E agora, Montenegro, ainda por cima, sendo primeiro-ministro, por maioria de razão, tem que afirmar a sua liderança do governo e não pode dar a sensação que está a ser tutelado pelo Presidente da República, que é uma figura do seu partido mais consagrada. Filipe Luís, Carmo Afonso e Eduardo Pereira Correia, obrigado aos três por terem estado connosco. Boa noite, bom fim de semana.